Como ler a Bíblia? Muitos estão se fazendo essa pergunta, principalmente novos convertidos. Na maioria das vezes não sabem por onde começar e não sabem como podem fazer uma leitura bíblica de modo que venham compreender o que estão lendo. No vídeo de hoje, 7 conselhos que vão facilitar a leitura bíblica para você. Crie um hábito de leitura. É primordial, é importante que todo aquele que deseja ser um leitor bíblico goste de ler. Se você pensa em ler a Bíblia, mas você não gosta de ler, não vai funcionar. Você tem que criar um hábito de leitura. E não é fácil criar um hábito de leitura quando você não gosta de ler. É difícil, porque parece ser cansativo no começo. Quando vamos criar um hábito de leitura, não é tão simples, embora pareça. Você vai ter que determinar o horário que você vai ler e por quanto tempo você vai ler a Bíblia. Então entenda isso. E aí você pode começar lendo 3 versículos, um versículo, um capítulo, isso é com você. Mas você tem que todos os dias ler a Bíblia. Assim você vai estar se disciplinando e desenvolvendo, criando o hábito de leitura. Então, por qual hora começar? Você escolhe a hora. Quanto tempo vai durar a tua leitura? Você também determina quanto tempo. 30 minutos, 1 hora, depende do tempo que você vai ter à disposição também. Mas busque sempre reservar um tempo onde esse tempo, este horário, será apenas seu e da Bíblia. Será o seu momento de leitura bíblica. Qual o melhor lugar para ler? Não há um lugar que se possa dizer específico para ler a Bíblia. Mas o ambiente do lugar onde você vai fazer essa leitura, isso com certeza ele deve ser um ambiente calmo, tranquilo, onde você possa ler e se concentrar também. Então procure um lugar calmo, tranquilo, sem barulhos, sem qualquer coisa que vai tirar a tua concentração. Busque esse lugar onde vai estar só você, se for preciso, só você, lendo a Bíblia, concentrado, sem nada, sem ninguém, para tirar a tua atenção. Algumas pessoas, alguns irmãos, se concentram ouvindo o hino no momento em que estão lendo. Outros não, tem que estar tudo silêncio. Se você gosta de ler ouvindo algum hino, coloque, se concentre. Se você não gosta de nenhum som, desligue tudo e se concentre na palavra também. Mas não há um lugar específico. O lugar é aquele que estiver mais calmo, um ambiente tranquilo, vai facilitar a sua concentração na palavra de Deus. Por onde começar a ler? Não tem uma regra dizendo por onde você deve começar a ler a Bíblia. Vai de cada pessoa. Alguns têm seus livros favoritos, sua carta favorita também, mas vai de pessoa para pessoa, né? Se você quer saber sobre Jesus, você começa lendo os evangelhos, né? Você começa lendo Mateus, Marcos, Lucas, João. Se você quer saber sobre a igreja primitiva, como foram os seus primeiros passos, um pouco sobre a vida dos apóstolos, você lê o livro de Atos. Se você quer saber sobre o apóstolo Paulo, você lê as cartas paulinas, né? Se você quer saber sobre os últimos eventos, sobre o fim dos tempos também, leia o livro de Apocalipse, que embora ele não trata apenas do fim dos tempos, mas tem muita coisa e é a revelação do final dos tempos, você pode ler o livro de Apocalipse também. Se você quer ler sobre os reis, né, da história do povo de Deus, leia os livros de reis, 1º e 2º reis, 1º e 2º crônicas também. Se você quer ler sobre a criação, se você deseja saber como foi criado todas as coisas, comece pelo livro de Gênesis. Se você quer saber como foi a saída do povo de Deus do Egito, as pragas que foram lançadas, você lê o livro de Êxodo, né? Para quem gosta, normalmente tem esse prazer, que é bom também, em conhecer mais sobre Jesus, sobre seus milagres, sobre o nascimento dele, sobre sua trajetória, sobre o sofrimento, sobre sua morte e ressurreição. Os evangelhos trazem para a gente uma narração muito linda, né? Uma narrativa complexa também, onde nós podemos nos deliciar com essa história a respeito do nosso Salvador. E tem outros livros também, são 66, você escolhe um por onde você deseja começar. Em cima disso, eu te dou outro conselho.
é que você finalize essa leitura. Se você começa a ler o livro de Gênesis, por exemplo, termine o livro de Gênesis para só então ir para outro, né? Se você está lendo um dos evangelhos, é bom que você se discipline a concluir essa leitura. Não deixe a leitura em metade. Você está lendo o evangelho de Marcos, aí você deixa para lá, não lê mais, parte para outro. Assim você não consegue. Qual o problema nisso? Eu posso ler outras passagens, outros textos, outros livros? Claro que pode. Mas é que assim você vai se disciplinar em concluir a sua leitura. Fica melhor para você. Então, comecei a ler o livro de Mateus. Eu vou ler todo o livro, o Evangelho de Mateus. O Evangelho segundo escreve Mateus, perdão. Então, fica mais fácil assim. Não há um livro específico por onde começar. Vai do seu gosto. O que você quer saber, você busca no livro que corresponde. Tem uma regra muito fundamental, uma das regras fundamentais, que eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo. É texto e contexto. Nunca leia só o texto e a partir dele lance suas ideias e seus pensamentos. Nunca vá para a Bíblia com seus pressupostos estabelecidos. Deixe de lado sempre o que você pensa, o que você acha sobre o texto, leia aquele texto, esqueça o que você ouviu falar sobre o texto, esqueça toda a doutrinação que você recebeu sobre o texto, e aí você chega naquele texto, naquela passagem, você lê ele atentamente, mas não é só o texto, tá? Você lê o contexto. O que é o contexto de um texto? Ou são os versículos, ou um capítulo que vem antes, e os versículos ou capítulos que seguem depois do texto que você leu. Sempre que ler um texto, leia todo o seu contexto. Você vai entender melhor, você vai compreender melhor o que está falando, você vai ter facilidade na hora de fazer uma interpretação. Por quê? Porque as heresias sempre vêm de um texto isolado. Tem até uma frase na teologia que diz que texto sem contexto é pretexto para heresia. Faça anotações. Anotações. E o que você vai anotar? Sempre tem em mão um papel, um caderno, aquele material de anotação, onde você vai anotar. E o que você vai anotar? Sempre que você lê uma passagem, você faça anotações de palavras que você não entendeu, de pessoas que você não entendeu. Faça anotações. Anote em um papel o que você não entendeu. Coloque perguntas. Marque, talvez, na sua Bíblia também, risque, não é pecado riscar ela, marcar ela não, tá? As minhas Bíblias sempre são todas marcadas. Eu tenho esse hábito de marcar, de grifar, de circular o texto, sempre deixo lá indicado também. Se você prefere fazer, tudo bem. Se você não gosta também, não tem problema nenhum também. Mas faça anotações. E quais são as anotações que você deve fazer? Uma palavra que não entendeu, o nome de uma cidade que você não entendeu, Anote tudo o que você não entender. E anote também o que você entendeu. Assim fica fácil de você aprender. A melhor maneira de aprender é tomando gosto por buscar a informação. Então você lê, você anota e você passa a explicar para si mesmo, a pôr em papéis, através do seu raciocínio, de sua análise do texto, o que você entendeu. Você anota lá, eu entendi isso. Essa palavra aqui eu não entendi, esse versículo aqui eu não entendi. Esse aqui é o nome de uma cidade, eu não sei qual é. Então faça essas anotações, são bem úteis, tá? Identificar os personagens é uma ótima maneira de você fazer a leitura bíblica. Sempre que lê um texto, um capítulo, uma passagem, você busca identificar os personagens. E aí nós temos aqueles personagens principais, os personagens secundários. Nós vimos no ponto anterior fazer anotações, inclusive dos personagens. Identifique todos os personagens envolvidos em uma história, todos eles. Quando você identifica esses personagens e você anota eles, então você pode buscar em outras fontes quem eram esses personagens, qual o significado do nome deles, entendeu? Fica mais fácil para você entender se você segue essas orientações. Anote, ele está falando do personagem tal, ou é o personagem tal que está falando, é Jesus quem está falando, é alguém que está falando com Jesus. Nós temos um exemplo bem claro, onde nós temos em João 3 o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos vai até Jesus
e cria ali uma conversa. Então nós temos os personagens, Jesus e Nicodemos. Aí você anota e busca saber quem é Jesus, quem é Nicodemos, né? Muito simples, muito fácil, uma anotação muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser doutor em teologia para fazer esses questionários, para seguir essas orientações. Não precisa ser mestre, não precisa ter diploma, realmente não precisa fazer teologia para ler a Bíblia nesse sentido. Teologia é uma ferramenta, dentro dessa ferramenta, outras várias ferramentas que nos ajudam a melhor compreender Deus e sua palavra. E em último lugar, use ferramentas. Que ferramentas são essas? São ferramentas que vão facilitar a sua leitura e a sua compreensão e até a sua interpretação de um texto. Ferramentas tipo dicionários, comentários, que vão ajudar você, outras Bíblias em diversas traduções também que você pode ver, artigos que abordem o assunto que você está estudando, ou a passagem que você está estudando. Se você for ler o Evangelho de Mateus, comece lendo, mas se possível você pode pegar um comentário sobre o Evangelho de Mateus. E aí o comentário vai te ajudar, a tua mente vai ficar mais ampla e aberta para você ler aquele versículo, para você entender aquele texto, a história e o contexto, os personagens, tudo que está acontecendo no livro ali, tudo que é descrito. Dicionários são ótimos para quando você se deparar com uma palavra que você não entende, uma palavra desconhecida, difícil, que você não sabe mesmo o que quer dizer. E aí, quando você tem um dicionário, você pode então pesquisar e encontrar essa palavra. Traduções de Bíblia, várias traduções ajudam muito, porque algumas Bíblias trazem um sentido literal, outras não tão literal. Algumas trazem palavras difíceis de entendimento, outras já mastigam bastante o texto e colocam ele bem fácil de ser entendido. Então você pode usar essas ferramentas também, dicionário, traduções de Bíblias diversas também. Eu indico NVI, a Bíblia de Genebra também. Para mim são as duas melhores traduções, para mim, são a NVI e a Bíblia de Genebra. Tem também as Bíblias que seguem aí João Ferreira de Almeida, né, Corrigida Fiel, tem todas essas Bíblias também, diversas Bíblias. Não estou dizendo que elas estão erradas. Minha preferência é NVI e Bíblia de Genebra. Mas aí você pode usar todas essas ferramentas. Livros, comentários, artigos, pesquisar na internet. Hoje está muito fácil para quem quer ler a Bíblia ou quem quer aprender a ler a Bíblia, buscar conhecimento, muito fácil. Cursos de diversos modelos também para você ler a Bíblia. E eu vou até deixar embaixo aqui do vídeo um link de um curso que descreve melhor como você pode ler a Bíblia, de que maneira você pode ler a Bíblia. Se você não consegue ler a Bíblia, você pode ler também. Você pode estar clicando e adquirindo esse vídeo também. É muito ótimo, eu recomendo esse livro. Eu uso esse livro também para minha leitura e é muito bom, é realmente edificante. Essas ferramentas que você vai ler, você pode comprar livros. Você tem que investir na leitura bíblica, você tem que comprar livros. Mas tem sites também que oferecem esses livros gratuitos. Eu não só compro livros quando dá, realmente, mas também peço livros gratuitos que alguns sites disponibilizam. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link dos sites que distribuem livros gratuitamente. Não são todos os livros, mas todos os livros que esses sites disponibilizam, que esses irmãos disponibilizam, são ótimos livros que vão ajudar você e são verdadeiras ferramentas para a leitura e interpretação da Bíblia. Se você tem alguma dúvida mais de como ler a Bíblia, se eu esqueci de algum ponto, se você quer que eu fale mais detalhadamente sobre um assunto, sobre um desses pontos, desses 7 pontos que nós vimos, você deixa o seu comentário, dê uma sugestão de tema que eu trago um outro vídeo para vocês. Até o próximo. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.